Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui novamente aqui ao nosso mini curso de Google Planilhas. E hoje nós vamos dar continuidade aqui no assunto, falando um pouquinho sobre operadores matemáticos, operadores lógicos, tipos de dados, que é muito importante vocês conhecerem antes de começarem a trabalhar com planilhas, né, no caso do Google Planilhas aqui. Bom, aqui nós temos nessa primeira imagem os operadores matemáticos. Só para alertar vocês, essas imagens aqui eu trouxe através de prints e pelo comando Ctrl+C, Ctrl+V a gente consegue inserir imagens aqui na nossa planilha. Só para, como a gente está no início ainda, isso daí ainda não foi mostrado. Então, basicamente, se você quiser colocar alguma imagem na sua planilha para ilustrar algum tipo de informação, você basicamente pode dar um Ctrl+V na sua planilha que ela já vai inserir automaticamente a imagem que você deseja. Certo? Então, basicamente foi isso que eu fiz. E começando agora, em relação a operadores matemáticos, aqui nós temos os operadores básicos. Nós temos soma, subtração, multiplicação, divisão. Aqui nós temos o porcentagem. O que seria esse porcentagem? Ele vai transformar o valor que tem na sua célula em percentual. Então, por exemplo, se nós colocarmos 10, aí depois desse símbolo de porcentagem, ele vai considerar como se fosse 0,1, que no caso seria 10%, certo? Nós temos aqui também a potenciação. Todos esses já são mais conhecidos, com exceção esse de percentagem aqui, que a função dele é um pouquinho diferente. Vou só dar um exemplo aqui para vocês. Por exemplo, o que eu havia falado, 10%, aqui a gente já consegue ver que o próprio Google Planilhas ele já mostra que o valor dessa célula, ao colocar o 10% aqui, vai ser 0,1. Lembrando que para inserir aqui os valores, o que foi que eu fiz? Se eu simplesmente colocar o 10%, ele vai ficar como se fosse um texto, certo? Mas se a gente colocar o igual na frente, ele vai considerar uma porcentagem, 10% aqui no caso, certo? Então aqui, ali nessa planilha aqui, nessa célula, na verdade, ele já estava com formato de porcentagem, que eu já havia feito anteriormente. A gente pode até ver aqui em cima, formatar como porcentagem. Se a gente tiver em alguma outra célula que não tem nenhum tipo de formato ainda, a gente pode vir aqui e colocar 10%, que dá 0,1, certo? Então ele já vai ficar com formato de porcentagem. A gente vai ver que as células elas têm formatos que a gente pode definir. No caso aqui do lado, ó, a gente pode ver que como eu mostrei para vocês, formatar com porcentagem, que no caso seria o mesmo valor da gente inserir a porcentagem aqui depois. E nós temos aqui também formatar com moeda. Então, caso a gente esteja trabalhando com uma planilha, por exemplo, de salário dos funcionários de uma certa empresa, então é interessante a gente formatar como moeda, que ele já vai mostrar lá os valores, por exemplo, dos salários, certo? Esses outros operadores aqui eles são bem básicos. Eu vou só dar um exemplo rápido aqui para vocês, que a gente vai ver lá para frente. 3 mais 3 aqui, ó, ele já dá o resultado que é 6. Lembrando que a gente coloca o igual aqui na frente para poder ele realizar o cálculo. 3 mais 3 no caso, igual a 6. Subtração seria a mesma coisa. Igual na frente. Opa, aqui não foi. Subtração, isso. Aí ele retorna o valor zero. E assim sucessivamente. Mesma coisa para multiplicação, divisão e potenciação, certo? A porcentagem, como eu já mostrei aqui para vocês. Bom, aqui nós temos uma hierarquia, na verdade, de operadores. Aqui nós temos que o operador referência, ele é o de maior hierarquia aqui considerado pelo Google Planilha, certo? Aqui a gente pode ver, chegando aqui no meio da tabela, a gente tem os operadores matemáticos, que a gente já sabe que multiplicação e divisão tem uma hierarquia maior do que soma e subtração. Então, esse daqui, no caso, é a hierarquia do Google Planilhas. Então, esses operadores de referências que a gente vai ver lá embaixo, eles são de maior prioridade. O de negação é do segundo, o percentual terceiro, exponenciação quarto, multiplicação e divisão é o quinto, soma e subtração, depois vem texto e por último o Google Planilhas ele vai fazer a nossa comparação, certo? Então, depois de realizar todos os cálculos, ele vai realizar a comparação no final. Por exemplo, aqui, ó, se nós tivermos um cálculo do lado esquerdo e outro do lado direito, esse de igual aqui, a gente vai perguntar, o primeiro valor é igual ao segundo? Então, ele vai primeiro realizar toda essa hierarquia aqui para depois fazer a
comparação. É a última coisa que ele faz, é a comparação, o que faz sentido. Nós temos aqui também os tipos de dados. Então, aqui no Google Planilhas nós temos os dados numéricos, de texto, lógico, que retorna verdadeiro ou falso, de erro, né? Então, caso a gente cometa algum erro, ele vai retornar essas referências aqui de erro e o tipo de erro que você cometeu. Aqui nós temos as fórmulas, então, por exemplo, 3 vezes 7, como eu vou mostrar para vocês, lá 3 mais 3. E função também, que a gente vai ver aqui, a função soma, a função máximo, tudinho, certo? Aqui embaixo nós temos uns exemplos aqui para vocês. Vamos realizar aqui só para questão de exemplificação. Eu acabei esquecendo de dar o zoom aqui. Vou dar o zoom aqui e colocar 125%, que eu acredito que foi melhor para o exemplo. Então vamos lá. Primeiro exemplo, 3 mais 3. A gente coloca sempre o igual na frente para poder realizar o cálculo. Digita 3 mais 3, ele já retorna aqui o valor de 6. Aqui é a mesma coisa para subtração. 3 menos 1, retorna 2. Multiplicação, 3 vezes 3, 9. Aqui no caso a divisão, 10 barra... Cadê? 10 barra... Opa! 10 barra... 2. Isso, 5. O percentual, como eu havia falado, se a gente digitar aqui 10, colocar o percentual, ele vai considerar como se fosse 0,1, que no caso seria 10%. Aqui, 0,1. E nós temos o sinal de exponenciação. Vamos fazer aqui esse exemplo. No caso aqui, 3 elevado a 4, que dá 81. Certo? Esses são os operadores aritméticos. Aqui nós temos os de comparação, que a gente já conhece também, que é é sinal de maior que, menor que, maior ou igual a, menor ou igual a e sinal de diferente. Então, só para exemplificar aqui para vocês, vamos fazer uma comparação aqui de duas células, que seria, no caso, a junção de uma coluna com uma linha que torna uma célula. Bom, primeiramente, vamos comparar aqui. Se a gente digitar o igual e clicar numa célula, a gente pode ver que ele já referencia essa célula. Inclusive, aqui ele já está até retornando o valor, que é igual a 6, da célula B39. Então, se a gente quiser fazer uma comparação com outra célula, a gente pode perguntar assim: se B39 é maior que... Então, vamos colocar aqui, B39 é maior que 2? Sim, então ele retorna verdadeiro aqui, certo? Verdadeiro. E basicamente isso vai seguir para todos os outros exemplos, certo? Vamos ver aqui. B40 é menor que B41, verdadeiro também. 2 é menor que 9. Então, ele vai retornar o tipo, até que a gente havia visto anteriormente aqui, tipo lógico, verdadeiro ou falso. Se for falso, ele vai retornar falso aqui. Então, nós temos maior que, menor que, maior ou igual, menor ou igual e o de diferente também. Então, se um valor é diferente do outro, ele vai retornar verdadeiro. Certo? Agora nós temos os operadores de referência, que ele, no caso, se a gente quiser realizar uma operação de soma, como por exemplo essa função de soma aqui. Por exemplo, eu quero somar todos esses valores aqui, de B39 até B44. A gente coloca, vou até mostrar aqui para vocês no exemplo. A gente faz igual a soma, abre parêntese, clica e arrasta aqui nas células, B39 até B44. A gente pode ver que automaticamente ele vai colocar aqui os dois pontos, que no caso é um intervalo sem exceção. Então ele vai fazer a soma de todos esses valores sem exceção, ou seja, ele não vai pular nenhum valor aqui dentro. A gente fecha parêntese e dá Enter aqui. Então ele vai dar a soma de todos esses valores. Certo? Aí aqui no caso a gente quer fazer uma soma com intercalação. Não precisa ser necessariamente a função soma, a gente pode ver aqui que tem outras funções. No caso a função máxima aqui, que a gente vai ver depois. Aqui no caso vamos fazer uma soma com intercalação, que é o próximo operador aqui. Então a gente seleciona um, coloca o ponto e vírgula e seleciona, por exemplo, aqui o último.
Então a gente pode ver que a gente pulou todos os valores aqui do meio. Então vamos somar o primeiro e o último. Fechamos parênteses e damos Enter. Ele vai retornar o valor que é 87, certo? Então, por essa aula, a gente vai basicamente ficar por aqui. Deu para ver que só nessa aula o Google Planilhas ele já tem bastante utilidade. Basta usar a criatividade aí na criação de planilhas, que ele vai ter uma função incrível, além de ficar guardado na nuvem, que é uma grande vantagem. Certo? Então, nos vemos aí na próxima aula e até mais.